coube a mim estar aqui para que Deus, através de mim, passe a palavra que Ele tem a todos vocês nesta manhã. E essa palavra tem o título de A Unidade da Igreja. A unidade da igreja. Está lá em Efésios 4, 1 a 6, em Êxodo 3, 14, em 1 Reis 3, 25. E certa feita eu, viajando à Argentina, o ônibus em que eu estava parou bem ao lado de outro ônibus cheio de crentes. Então eu lhes perguntei: de que igreja vocês são? E todos fortemente responderam: de la única. De la única. Me responderam. Eram de língua espanhola e responderam: de la única. E realmente nós vivemos numa época em que as denominações religiosas são tantas. Eu vou te dizer o número das denominações, você não vai acreditar. São 35 mil denominações que existem. Que já esquecemos que pertencemos a uma só igreja, ou seja, a única. Não há mais, irmãos, do que uma igreja. No princípio, ela era chamada de o caminho. O caminho. Então não se podia perguntar em que caminho você está, porque só tinha um. Que era e que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje, o melhor então seria perguntar aos crentes: em que caminho você está? E não em que igreja, pois são tantas. Se dermos uma volta de carro por nossa cidade de Bauru, nós vamos ver muitos edifícios trazendo em sua fachada seu nome. As denominações as mais diversas: Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Renovada, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Universal, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Adventista da Promessa, e aí vai. Não estamos em posição de mudar esse sistema, que também não fomos nós que inventamos. Então, o que nós devemos fazer? As nossas divisões, irmãos, constituem pecado diante dos olhos de Deus. Nós precisamos simplesmente viver como uma só igreja. Olha aí para o irmão e fala: viu? Uma só. Temos que viver como uma só igreja, como se não existissem essas denominações todas. Mas como? E os textos que nós lemos nos dão, aliás, condições para vivermos como se fôramos
uma só igreja. Primeiro, em unidade de fé com nossos irmãos. Unidade de fé com nossos irmãos. Isso está lá em Efésios 4, 1 a 13. Não é escolhermos nossos irmãos pelas doutrinas que praticam. Eu sou batista, porque sou pelo batismo por imersão. Eu sou presbiteriano, porque creio na predestinação. Eu sou metodista, porque creio no livre-arbítrio. Eu sou adventista, porque guardo o sábado, que é certo. Eu sou pentecostal, porque não aceito que as mulheres cortem o cabelo ou andem de calças compridas. E vai por aí. Por aí. E é bom que recordemos que enquanto julgamos os nossos irmãos e irmãs, pecamos. Temos de andar de modo digno quanto ao nosso chamado em Cristo. Versículo 1. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Versículo 2. Ou seja, com benevolência com os irmãos, amando-os com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Isso está lá em Romanos 12. Acolhendo os débeis na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, outro não pode comer. Outros fazem diferenças entre dia e dia. Outros julgam iguais todos os dias. O que precisa, irmãos, é que cada um tenha opinião bem definida em sua mente. E nada mais. Está lá em Romanos 14, 1 e 5. O que precisa, irmãos, é manter a unidade de nossa fé em Cristo Jesus. Amém? O que nos une com os outros irmãos não são as doutrinas, mas o Espírito Santo. Você pode ter as lindas doutrinas, mas se não tiver o Espírito Santo, o que nos une é o Espírito Santo de Deus. Ele está em você? Ele está atuando em você? O que precisa é que cada um tenha opinião bem definida em sua mente, e nada mais. Está lá em Romanos 14, 1, 5. O que precisa é manter a unidade da nossa fé em Cristo Jesus. O que nos une com os outros irmãos não são as doutrinas, mas o Espírito Santo. Temos que nos esforçar com muita diligência por preservar, então, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 3. 2. A unidade de fé da igreja, lá em Efésios 4 a 6. A unidade de fé entre os irmãos
deve expressar a unidade da igreja. A palavra que Jesus ensinou aos discípulos, o nome do Pai que Jesus os fez conhecer, a glória que receberam do Senhor, foi para que se tornassem um. Não foi para outra coisa. Foi para que todos os irmãos se tornassem um. Assim, toda a nossa obediência à palavra de Deus, todo o conhecimento que temos de nosso Deus, a sua misericórdia, o seu amor revelado na crucificação do seu próprio Filho, a sua glória e o seu poder manifestou em nossas vidas como cristãos, tem de expressar incondicionalmente a unidade de sua igreja. Ainda mais porque há um só corpo e um Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Está lá no versículo de 4 a meia dúzia. Moisés, irmãos, recebeu o chamamento de Deus para ir ao Egito e libertar os filhos de Israel do jugo de Faraó. Mas, naturalmente, ele teria de ir no nome de alguém para se apresentar diante da autoridade máxima daquele país. Então Moisés pergunta a Deus: mas qual é o seu nome? E meu nome, respondeu Deus. E logo pensou: pobre Moisés, está acostumado a tantos deuses diferentes que pensa que eu sou um desses deuses. Por isso está querendo que lhe dê meu nome e me identifique. Aí eu vou dizer: Moisés, eu não tenho nome. Mas como é que é isso? Porque além de mim, Moisés, não há nenhum Deus. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está lá no versículo 6. Aleluia. Há, irmãos, na verdade, um só Deus sobre os irmãos, agindo nos irmãos e em todos os lugares. Moisés precisava de um nome. Então Deus deu o seu nome, nome de Moisés. Diga, Moisés: eu sou. O eu sou te mandou. Moisés, eu sou o que sou. Eu não preciso de nome. Não há outro. Há um só, aleluia. Ora, irmãos, se há um só Deus e Pai de todos, pertencemos a uma única família. Pertencemos a uma única família. Somos todos irmãos e assim não podemos escolher nossos irmãos. A igreja, na sua essência, é uma só igreja. E nela há um só Deus e Pai, um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só corpo, nada mais. 3, a igreja não pode estar dividida. 3, vou repetir, a igreja não pode estar dividida. Uma vez vieram 2 mulheres à presença do rei Salomão para que ele resolvesse o grande problema que elas tinham. E vocês sabem a história. Morreu o bebê de uma delas e ela tirou o bebê vivo da outra quando dormia. E estabeleceu a briga. Não, senhora. O vivo é meu, o morto é que é teu. E então Salomão disse: trazei uma espada e dividi em 2 partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Está lá no versículo 24 e 25. É lógico que a mãe verdadeira não aceitou. Assim, o pai verdadeiro da igreja não pode aceitar a sua divisão. Não se pode dividir o corpo de Cristo, que é um só. Podemos dividir o número 10 em 10 partes, ou em 5 partes de 2, ou em 2 partes de 5. Mas não podemos dividir a unidade sob pena de mutilar o corpo. E vamos concluir, porque tem tanta coisa para falar da unidade e de vivência. Aliás, certa feita eu chamei o pastor da unidade. Me chamaram de o pastor da unidade. Aí chegou aí um pastor da unidade. Oh, glória a Deus. Aí eu concluo. Não me perguntem a que igreja eu pertenço, porque só existe uma. Só existe a única igreja que no princípio chamava o caminho. E ele era cristocêntrico, como eram os seus apóstolos. A doutrina era Cristo, e o testemunho era sobre a pessoa de Cristo. O batismo era a identificação na morte e na ressurreição de Cristo. A fé era em Cristo. O chamado era de Cristo. A resposta era Cristo. O Senhor de todos era Cristo. O Espírito era o Espírito de Cristo. E o corpo era o corpo de Cristo. Por isso, irmãos, a igreja não nasceu com outro nome, senão o caminho. Porque o único caminho que nos conduz ao Pai e único Deus é Cristo. Portanto, eu não tenho nada mais que falar, senão vivenciar essa realidade. Estamos com 95, daqui a alguns dias, com 96 anos de idade, quase com 100 anos. Quase com 100 anos. Eu pergunto, por quê, para quê? Para ser um com os irmãos e vivenciar essa unidade
que tanto Deus se beneficia com ela. Somos um. Fala para o irmão aí, somos um. Em nome de Jesus. Nada mais do que um. Precisamos nos encher do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos une. E que nos faz tornar discípulos de Jesus. Que nos faz tornar seguidores de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Então siga realmente a Jesus. Aí seremos um e estaremos com Ele para sempre e sempre na eternidade. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.